Olá, hoje é sexta-feira, 9 de abril de 2021 e eu venho aqui avisar você que neste fim de semana, sábado, eu vou editar uma entrevista bomba, fantástica, com o grande especialista em poder e Forças Armadas na Universidade Brasileira, Eurico Lima Figueiredo. E no domingo, um dois dedos de prosa com o advogado, criminalista e psicólogo Jacó Pinheiro Golden. Pois então, hoje eu quero começar lembrando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu mandar, em decisão monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Placebo, convocar, constituir e fazer funcionar uma comissão parlamentar de inquérito para fiscalizar o que o Estado brasileiro vem fazendo em matéria de curar e de combater o contágio do novo coronavírus, da pandemia da Covid-19. Essa decisão do Barroso provocou uma reação furibunda, como é de hábito acontece, no presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele publicou num post, a CPI que Barroso ordenou instaurar de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal. Não poderá investigar nenhum governador que, porventura, tenha desviado recursos federais do combate à pandemia, postou Bolsonaro em suas redes sociais. Barroso, segundo Bolsonaro, se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política. Essa aqui é uma demonstração de grosseria, de falta de consciência do papel de um chefe de poder, e referindo-se a outro, e, sobretudo, um desapreço pela cortesia necessária no trato llano entre iguais. São chefes de poderes que deviam se tratar de forma melhor. Quer dizer, o Bolsonaro devia tratar os membros do Supremo, todos, de forma llana, né? De forma gentil e republicana, né? O que não é o caso. O que acontece aí é que, com o seu estilo desabrido e mal educado, o Bolsonaro faz uma confissão. Porque se ele não tivesse erros pelos quais responder na gestão da pandemia, ele estava pouco se ligando para a constituição de uma CPI, até porque a CPI, como se sabe no Brasil, sempre resultou em muito pouca coisa realmente produtiva em matéria de justiça. Eu vou perguntar, inclusive na entrevista com o professor Eurico Lima de Figueiredo, a respeito dessa falta de apreço que o Bolsonaro tem pela relação cavalheira, né, entre os poderes e entre cavalheiros, entre seres humanos, e ele não se comporta como tal. Eu quero saber o que é que isso tem a ver com a possibilidade de querer dar um autogolpe. Outra derrota que o Bolsonaro teve foi que o seu menino de recado lá no Supremo, o Lacácio Nunes Marques, e os seus seguidores fiéis que querem o lugar do decano, Marco Aurélio Mello, que se aposenta em 5 de julho no mesmo Supremo, o advogado-geral da União, voltou para o cargo lá, André Mendonça, petista, lulista de primeira hora, e outro petista, Augusto Aras, hoje todos bolsonaristas. Foi uma coisa vexaminosa a participação desses dois cavalheiros na reunião do Supremo, imposta por lei, e puxando o saco desbragadamente do presidente Jair Bolsonaro, defendendo a ideia estapafúrdia de que os templos religiosos devem ser considerados um tipo de atividade social essencial. As pessoas precisam de apoio religioso e então, da mesma forma que precisam de supermercado para comer, de posto de gasolina para abastecer o carro, etc., que é uma tese estúpida, conforme foi demonstrado por nove
dos 11 ministros. O ministro Gilmar Mendes, um dos responsáveis pela ascensão do piauiense Lacácio Nunes Marques ao Supremo, à Suprema Corte, ao pretório excelso, que não tem nada de excelso, foi o primeiro a fazer um voto muito pesado, muito forte, muito contundente, incluindo sobre a falta de educação, né, dos advogados da tal Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que não se comportaram como cristãos, mas como bagunceiros de feira, criadores de confusão de boteco, né, valentões da periferia. E isso aí mereceu uma reclamação do próprio presidente da sessão, o presidente do Supremo, Luiz Fux. A decisão é mais uma derrota do Bolsonaro, e eu quero dizer que dessa vez a derrota do Bolsonaro foi o Bolsonaro como jurista, porque o voto do lacaio que ele pôs lá no Supremo foi um voto que repete todos os argumentos dele para defender essa coisa absurda, né? E o resultado disso é que um vice-líder do governo, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas, está preparando um pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, né? Ele disse que prepara esse pedido, que está finalizando a petição, que precisa de 27 assinaturas, ele disse ao Congresso em Foco. E disse que acreditar que há apoio suficiente de seus pares. O Bolsonaro disse que são 3 milhões de brasileiros que querem isso. Eu quero saber onde é que ele foi contar. Eu não sabia nem que ele sabia contar até 5, não 5 milhões, até 5. Né? Depois, havendo responsabilidade criminal, impeachment, disse o senador, um dos vice-líderes do governo no Senado. Né? Eu quero voltar a dizer a você que eu tenho muita dificuldade até de conversar aqui na intimidade da minha casa sobre o caso da morte do menino Henri Borel. Mas eu sinto cada vez mais que é um problema que não pode ser circunscrito à esfera familiar e à esfera pessoal. Fazer isso é contribuir para que esse ódio reinante que produziu um ponto fora da curva, uma monstruosidade, como foi um assassinato de uma criança, um infanticídio, um assassinato de uma criança de 4 anos, por um torturador, por um defensor da tortura, por um usuário de dinheiro coletado em milícias, na favela Batã, lá na zona oeste do Rio, em Bangu, né? Isso ganhou uma dimensão política nacional, né? Eu tenho recebido de muitos amigos WhatsApps contendo material de propaganda política do vereador, que eu já fui proibido de chamar de doutor Jairinho e passei a chamar aqui de Jairo Júnior, que é isso que ele é, filho de um outro Jairo, um coronel da Polícia Militar, que está em prisão domiciliar, usando tornozeleira em casa, por causa da Covid, porque é um dos réus da Operação Furna da Onça, da Lava Jato. Né? E eu tenho certeza que, no mínimo, a família Bolsonaro tem a obrigação de pedir desculpas pelo fato de se ter imiscuído na campanha tanto do coronel Jairo como do como do médico monstro Jairo Júnior, lá para a Câmara Municipal, onde ele é colega do Carlos Bolsonaro. Eu tenho certeza que pedir desculpas por isso não vai fazer perder voto, até porque os bolsonaristas são esses seguidores fanáticos, eles seguem em tudo, inclusive na apreciação e na veneração de tortura e torturadores. Né? O Jairo Júnior não conseguiu escapar. E então ele foi para a cadeia. Na cadeia, ele correria risco de vida se não tivesse, primeiro, o privilégio de estar numa cadeia especial, porque tem um diploma de médico que ele nunca usou para nada de útil. Usou, talvez, pelos conhecimentos de anatomia, para matar mais fácil a vítima dele torturada. Né? E também vai ter uma necessidade dessa família poderosa financiar a integridade física dele na cadeia. Já a mãe do menino, a Monique Silva, corre mais risco, porque ela é testemunha dos fatos daquela madrugada e não tem miliciano para defendê-la dentro da cadeia. Né? Eu quero também lembrar que, como eu lhe disse aqui, eu vi várias
vários apelos eleitorais para esse senhor, dizendo que ele é contra a ideologia do gênero, a favor da escola sem partido e fechado com Bolsonaro. Está lá no cartaz dele, fechado com Bolsonaro. Eu não estou inventando, não estou inventando. É considerado defensor da família. Imagina se não fosse, né? Bom, então, esse é um caso horrível, um caso, pela lei brasileira, tem esse privilégio da cadeia especial. Não é o fato que vai mudar por causa disso. Agora, é uma coisa lamentável existir esse privilégio para quem tem um diploma, principalmente quem não usou o diploma para o bem. Eu quero também aproveitar essa ocasião que eu estou falando do caso do Jário Júnior para agradecer a um inscrito MS que me corrigiu. Eu falei da biopsia do cadáver e, na verdade, eu esqueci um pouco de grego que eu aprendi no seminário. Bio significa viva, biopsia ou biópsia é um exame de órgãos vivos para a detecção de quaisquer enfermidades. Então, o que se fez no menino foi, no cadáver, no corpo do menino, foi não foi um laudo cadavérico, não foi uma biopsia. Desculpe, obrigado, MS. Eu teria de ter dito laudo cadavérico, escorreguei, caí, bati com o traseiro no chão e venho aqui pedir perdão aos inscritos. Venho também chamar a atenção para a discussão que está havendo sobre a Lei de Segurança Nacional e venho trazer uma contribuição aqui muito importante. Eu tenho um grande amigo que foi ministro da Justiça, o grande advogado Zé Paulo Cavalcante Filho, lá de Recife. Zé Paulo Cavalcante Filho foi ministro da Justiça e foi também secretário-geral do Ministério da Justiça no governo Sarney, à época em que o ministro era Fernando Lira. Fernando Lira, que foi também um querido amigo meu, constituiu um grupo para estudar a redação de uma lei de segurança do Estado de Direito e encarregou o Zé Paulo de formar esse grupo. E no texto semanal que ele escreve em blogs de jornalistas pernambucanos, que está sendo publicado hoje, o Zé Paulo trouxe a contribuição para a discussão do assunto que está na Câmara, né, contando que trabalhou com Evandro Lins e Silva e Antônio Evaristo de Moraes Filho, falecido já faz algum tempo, o nosso querido amigo René Ariel Dotti, que morreu recentemente quando estávamos negociando, inclusive para ele me dar uma entrevista aqui no Neumann Entrevista, em fevereiro deste ano, mas em plena atividade, o Niro Batista. Então eu queria ler para você parte do trecho do artigo do Zé que se refere a isso aí. Segundo ele, esse texto proposto realiza uma inversão na concepção prevalente nas leis anteriores de defesa do Estado, que não se confunde com a defesa do aparelho do Estado contra os movimentos sociais e se exprime na defesa dos elementos históricos e jurídicos que caracterizam o Estado, a nação, a integridade territorial e a soberania. Operada essa inversão, essa lei de defesa do Estado Democrático deve ser, sobretudo, apta para conviver com as mudanças institucionais que derivem do pluralismo político-partidário e da alternância do poder. Um poder legitimamente constituído que se defende porque tem como única fonte, no Estado de Direito Democrático, a vontade do povo. E o Zé Paulo disse, com toda razão, que pela qualidade do texto, que imagino eu, que fui fã de todos esses juristas aí que ele citou, então a qualidade do texto deve ser excelente, e em honra aos que trabalharam nele, ele sugere, e eu entro na sugestão dele aqui, seja imediatamente incorporado aos demais projetos em exame no Congresso Nacional, tudo na direção de um Estado de Direito que seja verdadeiramente democrático. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de tocar num assunto que eu tenho conversado muito, principalmente com o meu editor Zé Mário Pereira, com a Cris Ajus, que é uma das histórias mais estapafúrdias do Brasil, que é o seguinte: o posto Ipiranga e o chefe do desgoverno Bolsonaro fizeram uma reforma tributária em que acabam com a isenção dos livros para pagamento de impostos e fazem isso
de uma forma que o jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, chegou, inclusive, a fazer uma pergunta num editorial que publicou hoje. Livros só para ricos? A linha fina, porque no jornal impresso não tem linha fina, né? Em editorial, só nos artigos. Mas na edição no computador tem a linha fina, né? E a linha fina desse editorial diz o seguinte: a concentração do consumo de livros é uma injustiça, mas não cabe ao governo utilizá-la para justificar uma política tributária que intensificará o problema. O editorial começa contando que, em julho do ano passado, o governo federal propôs um projeto de lei para a fusão do PIS e COFINS em um único tributo, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Entre as alterações propostas está o fim da isenção dessas duas contribuições para o mercado de livros, com a cobrança da CBS com alíquota de 12%. E no meio do editorial vem um parágrafo que eu acho que é o fulcro da questão. Infelizmente, essa nova tributação teria muitos efeitos sobre as faixas mais pobres da população. Com a proposta do governo federal, o acesso aos livros não didáticos ficaria ainda mais restrito, ainda mais elitista. Seria a institucionalização da leitura e do conhecimento exclusivamente para os mais ricos. Eu termino citando o editorial para dizer que isso aí é uma obra realmente da maldade, do ódio, da falta de empatia, da falta de sensibilidade, desse desgoverno do capitão sem noção e desse posto Ipiranga falso. A eles dois, eu digo aqui a velha invectiva: vá de retro, show Satanás, adeus canalhas. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.